Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler na versão NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos, ó Deus amado, esse momento nas suas mãos. É o momento da sua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz e a tua direção através da sua palavra. Usa a minha vida, ó Deus, e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal em tuas mãos, a transmitir a sua palavra, de modo que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado. Oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. O título que eu dei para essa mensagem, irmãos, é A Corrida da Perseverança. A corrida que nos está proposta, segundo diz esse texto, existe uma corrida que nos está proposta, e essa corrida que nos está proposta é a vida que Deus nos deu para viver. A nossa vida é um presente de Deus. A nossa vida é uma dádiva de Deus. E segundo diz esse texto, essa corrida, nós precisamos correr essa corrida com perseverança. A corrida da vida precisa ser corrida com perseverança. Se nós corrermos a corrida da vida com perseverança, nós iremos conseguir desfrutar das bênçãos de Deus em áreas extremamente importantes para a nossa vida. Se conseguirmos correr essa corrida de modo perseverante, nós iremos experimentar a bênção e o favor de Deus em áreas como, por exemplo, a nossa família. Um homem e uma mulher que decide correr a corrida da vida com perseverança, ele sempre experimenta o favor e a bênção de Deus na sua casa. Se corrermos a corrida da vida com perseverança, iremos experimentar a bênção e o favor de Deus no nosso trabalho, na nossa vida financeira, experimentar o favor de Deus nessas áreas. Tudo isso porque decidimos correr a corrida da vida com perseverança. Nós também conseguimos experimentar o favor e a bênção de Deus no relacionamento com amigos, no relacionamento com irmãos, no relacionamento com Deus, gente. Se nós decidirmos correr a corrida da vida com perseverança, nós iremos desfrutar de coisas boas no relacionamento com amigos, com parentes, com irmãos, no relacionamento com o nosso próprio Deus. Agora, é uma grande verdade de que existem barreiras ou obstáculos que podem tentar nos impedir de correr a corrida com perseverança. É como se você estivesse olhando um corredor que está disputando uma Olimpíada, e essa corrida não é uma corrida livre, ela é uma corrida cheia de barreiras, cheia de obstáculos, e nós precisamos conseguir saltar esses obstáculos, pular esses obstáculos, para poder correr a corrida bem. Existem obstáculos no meio dessa corrida da vida. E quais são os obstáculos que tem na corrida da vida, que esses obstáculos podem tentar nos fazer lutar sem perseverar?
Quais os obstáculos que aparecem na minha frente? E esses obstáculos podem me fazer desistir de ser perseverante, de correr a corrida da vida de maneira perseverante. Que obstáculos são esses? Vamos falar sobre alguns. Primeiro obstáculo é o cansaço pelas lutas do dia a dia. É impressionante como algumas pessoas que estão correndo a corrida da vida, elas desistiram de perseverar porque elas se cansaram, estão lutando há tanto tempo, lutando há tantos anos com uma questão dentro da sua família, com uma questão emocional, com uma questão de repente na sua parentela, de repente no seu trabalho. Então ela foi lutando tanto, que ela desistiu de perseverar porque ela se cansou de lutar. Ela desistiu de perseverar porque já foi muito tempo lutando pela mesma coisa. Olha como é que as pessoas param de perseverar por causa do cansaço. E eu estive avaliando, Deus, por que as pessoas, elas param em função do cansaço, desistiram de correr a corrida da vida com perseverança, porque se cansam, porque a realidade do cansaço, ela está presente, é uma verdade. Nós nos cansamos mesmo, é uma correria para cá, uma correria para lá, e aí a mesma luta sempre, a mesma batalha sempre, o mesmo problema de anos. E aí chega uma hora que a gente se cansa. Falei, Deus, mas por que a gente se cansa? Então Deus me falou, vocês precisam superar esse obstáculo do cansaço, renovando as suas forças em mim. Isaías capítulo 40, do versículo 29 em diante diz: o Senhor dá força àquele que está cansado, o Senhor multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É preciso renovar as forças no Senhor, irmão. Você está entendendo como se supera o obstáculo do cansaço? Porque talvez você esteja aqui e está falando, eu estou assim mesmo, cansado, estou cansada. E aí Deus está falando, para superar o obstáculo do cansado é preciso renovar as suas forças em mim. E aí existem muitas maneiras, para eu renovar as minhas forças no Senhor. Uma delas é participar de uma imersão, um momento intenso com Deus em 3 dias aqui. Mas por que muitas pessoas não participam? Porque eu já conheço. Porque eu já fiz. Porque eu já tenho 20 anos de igreja, eu não preciso disso. Só que você está cansada. Só que você está cansado. E será que 3 dias diante de Deus não vai renovar as suas forças? A Bíblia diz, aqueles que renovam as suas forças no Senhor, eles vão correr e não vão se cansar, eles vão caminhar e não vão se fadigar, porque o Senhor lhes dará asas como que de águia. Então pega qualquer pessoa que é experiente do Evangelho, que já fez 4 vezes, 5 vezes, e depois ela decidir, eu vou ficar 3 dias lá intenso para isso, e ver se essa pessoa não sai renovada. Vê, avalia. Então é um obstáculo que nós precisamos decidir vencer, gente. O segundo obstáculo que nós precisamos superar, que aparece no meio dessa corrida da vida, é o pensamento ou o sentimento de que nós estamos sendo ridículos. Você sabe o que faz uma pessoa ela não perseverar na corrida da vida? É o pensamento dela assim, eu estou sendo ridícula nisso, eu estou sendo ridículo, porque olha, já está tanto tempo eu lutando e todo mundo rindo da minha cara. Eu estou tantos anos perseverando, eu estou sendo ridículo já com isso. Eu estou sendo, e todo mundo à minha volta vendo que eu estou confiando, e nada acontece. Então com esse pensamento de se sentir ridículo, o que você fala?
Eu vou nada, eu vou parar, eu não sou bobo, não sou besta. Está vendo? Alguns obstáculos que vêm aqui na nossa mente, com esse sentimento de ser ridículo, vem com o seguinte pensamento: olha, você não precisa disso tudo, você não precisa disso, você não precisa. E aí você desistiu de correr a sua corrida da vida com perseverança. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que elas no início imaginaram de que era ridículo a perseverança dela, mas logo elas foram de alguma maneira incomodadas por Deus. Aliás, Deus está incomodando você aqui nessa noite, diga aleluia. E aí uma delas é Naamã. Naamã precisava ser curado, ele precisava de experimentar o milagre de Deus numa área importante da sua vida, a sua saúde. Então quando ele chega diante do profeta, para o profeta orar por ele ser curado, o profeta fala: você tem que ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes para poder ser curado. O que Naamã fala aparentemente logo no início? Poxa, que ridículo, eu sair daqui e mergulhar lá no Rio Jordão, não tem um outro rio melhor aqui para eu mergulhar? E será que tem que mergulhar 7 vezes mesmo? Isso parece ser louco demais. Aparentemente era algo ridículo mergulhar 7 vezes. Por que não 2? Por que não 3? Por que tem que ser 7? Pois é, quem tem medo do ridículo nunca vive o extraordinário de Deus. Então Naamã vai lá e ele mergulha as 7 vezes, mesmo com o pensamento inicial de se parecer ridículo, ele vence esse obstáculo. Uma outra pessoa na Bíblia que nós olhamos foi o Jairo. O Jairo estava lutando para sua filha. Marcos capítulo de número 5, ele estava indo até Jesus para buscar o socorro e a ajuda de Jesus para que a sua filha não morresse. Então quando ele vai até Jesus pedir ajuda, Jesus continua caminhando normal, fazendo tudo que é milagre dele. E ele vai lá caminhando. Quando chega no meio do caminho, um monte de amigo de Jairo vem para o Jairo e fala para o Jairo: Jairo, você está parecendo ridículo, cara. Para de ficar incomodando o mestre, a sua filha já morreu já. Ó, você está ridículo demais. O que é que Jesus fala para o Jairo? Jairo, não temas, creia somente. Não fica com medo de ser ridículo não. Permaneça perseverante, porque eu estou do seu lado. E não importa a situação que a sua filha esteja, eu vou chegar lá e eu vou mudar o quadro dela se você perseverar. Talvez você parou de lutar por alguma coisa porque alguém chegou perto de você e falou: é ridículo. Você está tentando algo que não vai dar certo. Você está tentando algo que não vai ter jeito. E aí você desistiu de correr a corrida da perseverança por causa disso. A corrida da vida com perseverança. Porque você ficou com medo de se sentir ridículo. Um outro exemplo na Bíblia é o do povo de Deus junto com Josué. Para chegar à terra prometida, eles precisariam de ver as muralhas de Jericó caindo. Então Deus fala para Josué assim: Josué, pega o povo e manda o povo rodear aquelas muralhas durante 7 dias. No último dia todo mundo dá 7 voltas, e na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar e as buzinas tocarem. E aí o que Josué? Ele deve ter pensado logo no início: ridículo isso. Já que é Deus que vai fazer, ele manda um anjo do céu com a bazuca e mete aquela bazuca na muralha de Jericó e buf! E elas caem. Só que Josué, ele continua perseverando, mesmo que aquilo lhe parecesse ridículo. Você está entendendo? O terceiro tipo de barreira que nós precisamos superar nessa corrida da perseverança, nessa corrida da vida, é a barreira da influência de pessoas que um dia desistiram.
É eu ser influenciado por gente que um dia desistiu da sua caminhada, desistiu de lutar pelos filhos, desistiu de lutar pelo ministério, pelo chamado que Deus confiou nas suas mãos, desistiu de lutar pela sua família. E aí essas pessoas se tornam uma barreira para mim, porque eu olho a vida delas e falo: fulano desistiu, também vou desistir. Fulano largou para lá, também vou largar, poxa, tranquilo. Então isso se torna uma barreira e acaba fazendo você não ser um perseverante na corrida da vida. Nunca tenha como exemplo pessoas que desistiram de conquistas que você está buscando. Nunca olhe e absorva como influência para você gente que desistiu de algo que você está sonhando um dia conquistar. Porque se você olhar para essas pessoas como influência, isso vai fazer você desistir, não perseverar na corrida da vida. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo de número 14: ora, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Complete para mim dizendo o final. Então o cara que não perseverou, se ele está guiando a sua vida, ele vai fazer você cair no mesmo buraco que ele. Você está entendendo? Qual é a quarta barreira que eu preciso vencer nessa corrida da vida? É a barreira de eu achar que eu não vou aguentar mais. É uma barreira aqui na cabeça, na mente, no pensamento. Então começa a brotar um pensamento aqui em você que é: eu não vou aguentar mais, eu não vou aguentar mais, eu não vou aguentar mais, eu não vou aguentar mais. E aí isso se torna uma grande barreira. E você fala: como eu não vou aguentar mais, eu desisto. Quantos de vocês, em algumas situações que vocês enfrentaram, de luta, de batalha na vida, você ficou com esse pensamento: cara, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando? Quantos aqui já ficaram assim? Pois é, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso significa que se eu estou diante de um obstáculo, eu estou na corrida da vida, um obstáculo profissional, um obstáculo na família, um obstáculo financeiro, um obstáculo no ministério, e aí eu começo a falar: cara, eu não vou aguentar, a pressão é muito grande, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar a pressão. E quanto mais eu fico pensando e falando comigo mesmo que eu não vou aguentar, a minha força vai diminuindo e a barreira ela vai crescendo. Entendeu? Então eu preciso superar e vencer essa barreira. Ao invés de dizer eu não vou aguentar, eu vou dizer eu vou aguentar sim. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, porque lá do outro lado eu vou atravessar esse mar e eu vou cantar o hino da vitória. Eu aguento sim, eu aguento sim, eu aguento sim. Eu quero que você fale para 3 ou 4 pessoas: você aguenta sim, você aguenta sim, você aguenta. Fala aí, meu irmão, você aguenta sim, aleluia. Eu aguento sim. Pastor, está violento, mas eu aguento. Você entendeu? Então eu preciso colocar aqui na minha consciência de que desistir não é uma opção. Desistir da minha família não é uma opção. Desistir do chamado de Deus para a minha vida não é uma opção. Desistir dos sonhos que Deus um dia plantou em meu coração não é uma opção. Eu posso ter um monte de saída, mas desistir, ela não existe. Fale para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, diga: desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas pessoas acham que é mais fácil desistir do que continuar a lutar. Muitas pessoas acham mais fácil desistir do que continuar perseverando. Posso lhe falar uma coisa? Desistir é a sentença de derrota assinada.
Está entendendo? Então não posso desistir. Eu decidi correr a corrida da vida com perseverança. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1:4. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Uau! O apóstolo Paulo está dizendo, cara, eu estou muito feliz com vocês, hein? Porque mesmo diante de muita perseguição, de muita tribulação, vocês continuam suportando com perseverança. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmão, porque quando Deus vê um filho seu, uma filha sua, correndo a corrida da vida com perseverança, Ele vai sempre proporcionando escape, 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 até a hora que Ele fala, você recebeu um monte de escape, agora está na hora de você desfrutar da bênção completa. Você quer ver mais ou menos como é que é? Cadê? Alex, vem aqui, meu filho. Olha como é que é aqui a vida de uma pessoa, fica aqui pertinho de mim. Isso aqui é um elástico. Então, uma pessoa que ela está passando por muito problema, muita luta no seu trabalho, nas suas finanças, muita luta no seu casamento, na sua família, ela vai sendo esticada assim, ó. E ela fala, cara, eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando. Eu não estou aguentando, eu vou explodir, eu não estou mais aguentando. Só que ela decide, chega mais pertinho, ela decide de que ela vai ser perseverante. Aí quando ela decide, lembra de Isaías capítulo 40? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E ela decide que ela vai perseverar. Então Deus vai lá, ó, e acrescenta um pouquinho de força para ela. E ela aguenta mais um pouquinho. Fala para o teu vizinho, você aguenta mais um pouquinho. Aí ela vai esticada mais, esticada mais. Ai, parece que eu não vou aguentar. Mas ela decidiu. Bota a mão assim na sua cabeça, sim, diga, eu decidi de que vou perseverar. Então quando ela decidiu que ela vai perseverar, Deus vai lá e Ele faz essa pessoa renovar a força mais um pouquinho. E aí, ó, Ele vai lá e ele cresce mais um pouquinho. Ai, aleluia! Mas eu ainda estou quase explodindo, Deus. Parece que eu não vou aguentar. Mas lembra como é que você era no início? Olha o tentão que você está aqui. Aí Deus fala, se você continuar perseverando, eu vou te dar mais um escape de mais um pouquinho. Então você levanta a mão e fala, eu vou continuar perseverando. Aí Deus vai lá, ó, renova a sua força mais um pouquinho. Olha só que coisa boa. Aí você está renovando um pouquinho e mais um pouquinho, Deus fala, puxa vida, eu estou vendo aqui a perseverança dele, a perseverança dela um pouquinho, e você está um pouquinho, e chega, é assim mesmo na caminhada, uma hora que Deus fala bem assim, puxa vida, porque ele está perseverando tanto, eu vou fazer ele experimentar um grandão. Diga aleluia, olha só. E aí nós vamos correndo a vida grandão, pequenininho, grandão, pequenininho. Posso dizer, se você perseverar nas coisas pequenininhas que você está enfrentando hoje, decidido renovar as suas forças no Senhor, logo, logo Deus vai trazer para você um milagre grandão. Um milagre grandão. Só quem vai receber um milagre grandão, dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia. Um milagre grandão. Mas porque você perseverou. E posso falar uma coisa, irmão? Na minha vida, eu decidi correr a corrida da vida, sempre esperando. Não importa se vai ser um milagre pequenininho ou um grandão. Eu decidi que eu vou sempre conseguir, ao chegar aqui, no próximo passo, um passozinho além. Sabe que alguns dias na semana eu dou uma caminhadinha. De vez em quando eu acordo mais motivado, dou uma corrida. Quem aqui dá uma caminhadinha de manhã? Diga aleluia. Só não consegui diminuir a barriga ainda, mas que eu caminho, irmão. Mas aí escuta só. Aí sabe como é que é a minha corrida? Olha só. Lá, no condomínio onde eu moro, tem um monte de quebra-mola. Então, quando você começa a correr, irmão, dá um desânimo. Dá ou não dá, irmão? Ai. Você está caminhando, você vai correr, dá um desânimo louco. Aí sabe o que eu faço? Eu olho um quebra-mola que está lá na frente assim, e eu falo assim, em nome de Jesus, eu vou até o quebra-mola. Aí quando chega no quebra-mola, sabe o que eu faço? Eu olho um outro, eu vou até o outro quebra-mola.
E quando chega no outro, aí tem um quebra-mola muito longe. Aí eu vejo um carro mais ou menos. Eu vou até o carro. Eu vou até o carro. Aí quando chega no carro, eu sinto que ainda dá força. Agora eu vou até o quebra-mola. Aleluia. E eu vou correndo a corrida do meu dia, sempre colocando coisinhas pequenas em que eu decido que eu vou alcançar. E quando eu alcanço aquelas coisinhas pequenas com perseverança, eu vou experimentando e alcançando coisas um pouco maiores, e coisas um pouco maiores, e coisas um pouco maiores. E assim deve ser a minha vida e a sua vida. Nós vamos perseverar sempre. Nós vamos perseverar sempre. O que fazer, pastor, para eu poder correr essa corrida perseverando sempre? O que eu preciso fazer? Eu vou dar 4 dicas para você correr a corrida da vida sendo perseverante. Quantos querem isso? Digam aleluia. Bata no seu peito e fala bem assim: é para mim esse negócio aqui, rapaz. Santa glória. Como é que eu faço para correr essa corrida da vida perseverante, de maneira perseverante? Primeiro, eu preciso me lembrar que não importa a pressão que eu esteja passando, eu nunca estarei sozinho. Aleluia. Eu preciso lembrar todo dia como é que eu vou continuar nessa luta. E aí vem aqui um pensamento: você não está sozinho. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa dos inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, Ele nunca os deixará e nunca os abandonará. Eu não estou sozinho, você não está sozinho, Deus não vai nos abandonar, irmão, aleluia. Então a consciência que eu tenho para correr a corrida da vida com perseverança é: podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está... Você está entendendo? Então lembre, quando você acordar de manhã, cara, eu não estou sozinho. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz: o Deus que concede perseverança, eu vou repetir, o Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Você sabe que quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco, Ele acaba trazendo outras pessoas que se unem a nós para poder alimentar a nossa fé e a nossa perseverança. Então, quando eu penso que eu estou sozinho na luta, Deus envia um amigo lá na minha casa, aleluia. Quando eu penso que eu estou atribulado e abandonado, Deus incomoda uma pessoa lá na sua casa para ela poder mandar um áudio, uma mensagem para mim no WhatsApp, que aquela mensagem vai confortar o meu coração em algum momento. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Então é Deus falando: ó, estou dando um sinal, você não está sozinho nessa, você não está sozinha nessa. Para correr a corrida da perseverança, a corrida da vida com perseverança, lembre-se que você não está sozinho. Segundo, para correr a corrida da vida com perseverança, nós precisamos decidir que não vamos escutar a voz do inimigo quando ele gritar na nossa mente. Eu preciso decidir de que eu não vou escutar a voz dele, eu vou bloquear a voz dele. Porque o que é que o inimigo fica falando aqui na nossa mente nos momentos de pressão, de lutas e de adversidades? Ele fica falando aqui na nossa mente: você tem que desistir, você tem que desistir, você não consegue superar essa luta, isso é demais para você, essa pressão é muito pesada, você não aguenta esse peso todo. Então vou tomar uma decisão: voz do inimigo aqui na minha mente não vai encontrar espaço. Não vai encontrar espaço. Eu não vou deixar o inimigo encontrar espaço na minha mente. Como é que eu faço, pastor? Eu preciso alimentar minha mente com coisas de fé. Então eu vou ouvir uma mensagem. Hoje nós temos facilidade, vou lá, procuro lá no YouTube, lá o canal da igreja, Unção do Crescimento. E aí
Mensagem de fé do pastor Bruno Monteiro. Aí você, aleluia, tá vendo aí? Puxa, caramba, rapaz. Não vou deixar o inimigo ficar colocando na minha mente. O inimigo fica colocando na sua mente quando você se tranca dentro do quarto. Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Você fecha aquele quarto, fica tudo no escuro lá, e o inimigo fica trabalhando na sua mente. Fica trabalhando na sua mente, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, você tem que dar logo um cabo da sua vida, porque essa pressão você não dá conta dela. Então você acaba e resolve logo esse problema. E fica aquilo na sua mente, fica aquilo na sua mente. Não, eu vou sair do meu quarto, eu vou encontrar com o irmão, e Deus vai colocar um irmão no meu caminho, que ele vai pagar um café para mim ali na padaria, Lady Di, aleluia. Depois você fala lá pro dono lá que eu fiz uma propaganda dele aqui, viu? Unção Coffee, tá? Aleluia. Vou lá na Unção Café, aleluia. Mas sabe, irmão, nós precisamos, para correr a corrida da perseverança, decidir de que o inimigo não vai alimentar a nossa mente, mas as coisas de Deus sim. Terceira dica para poder correr a corrida da vida com perseverança. Se eu quero correr a corrida da vida com perseverança, eu vou precisar de focar o meu olhar em Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo de número 2, esse texto de Hebreus que fala de perseverança. O versículo 12 diz assim, olha: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós queremos ser cheios de esperança, irmão, vamos precisar de colocar o nosso olhar fixo em Jesus. Eu não posso ficar olhando para os problemas, para as circunstâncias, para as coisas que estão dando errado, mas eu vou colocar o meu olhar em Jesus. Porque se eu colocar o olhar nas coisas que estão dando errado, nos problemas que estão acontecendo, isso vai enfraquecer o meu coração, vai desanimar a minha fé, vai me entristecer e vai me fazer desistir no meio do caminho. Então eu vou colocar o olhar em Jesus. Colocar o olhar em Jesus significa que eu não vou ficar olhando o problema na vida das pessoas. Está vendo? Não dá para poder ter uma vida de fé. Está vendo? Não dá para ter uma vida compromissada com Cristo, servir na igreja. Você viu fulano aqui o problema que ele tem? Você viu a outra fulana o problema que ela tem? Você viu o outro assim que arruma assim? Ah, não dá, isso desanima a gente. Ah, é? Você quer caminhar a sua caminhada com perseverança olhando para a vida dos outros? Se eu caminhar a caminhada, a corrida da vida olhando para a vida dos outros, eu não vou perseverar nunca. Eu vou desistir do chamado que Deus confiou nas minhas mãos. Eu vou desistir de servir a Deus fazendo parte de uma célula. Eu vou desistir de fazer parte de uma igreja. Eu vou desistir de fazer amigo. Eu vou desistir de trabalhar. Não, eu não quero desistir. E porque eu não quero desistir, eu vou colocar o meu olhar em Jesus. O irmão aqui pode ter problema, o outro ali pode ter problema, o outro lá, o outro lá pode fazer. Sabe de uma coisa? Eu não vivo alimentando a minha fé pelo que as pessoas fazem. Eu vivo alimentando a minha fé por aquilo que eu tenho como experiência com Ele. Experiência com Ele. Você está entendendo? Não fixe o seu olhar em Jesus. Esse é o segredo. Se nós queremos colocar o nosso olhar fixo em Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmão, eu colocar o meu olhar fixo em Jesus, é eu, ao invés de ficar com o meu coração atribulado, eu botar o meu joelhinho no chão e clamar. Eu quero desafiar você que está aqui essa noite. Você tem muito problema para resolver essa semana. Hoje à noite, amanhã de manhã, quando você acordar, bota o joelho lá no seu quarto e abra a tua boca para clamar. Deus, eu peço o teu socorro. Deus, eu clamo pelo teu livramento. Clama só para você ver se você não é renovado. Clama só para você ver se a glória de Deus ela não enche você, não entra no seu quarto, se ela não renova suas forças. Clama só para você ver. Clama. Clama. E o quarto ensinamento: para eu correr a corrida da fé,
com perseverança, eu preciso suportar os momentos difíceis com ânimo, até chegar o tempo da glória e da exaltação. Aleluia. Olha o que diz a parte final do versículo de número 2. Vou ler ele todo. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e então assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele desprezou toda afronta. Ele conseguiu tirar da mente e do coração dele todo o pensamento de tudo que era dor e sofrimento que ele estava passando. E ele foi suportando aquilo, e ele foi suportando aquilo, até a hora que Deus fala: você perseverou, agora está na hora de você desfrutar do templo de glória. Venha sentar à direita do trono de Deus. Você olha uma corrida, aonde alguém termina essa corrida, essa pessoa desfruta da alegria de chegar até o final e dizer: consegui, eu cheguei lá, eu fui perseverante até o final e eu cheguei lá. Eu quero dizer, irmãos, de que existem batalhas e lutas que você tem enfrentado na vida. Essas batalhas e essas lutas serão vencidas com perseverança. Você vai precisar de se posicionar essa noite diante de Deus e falar: Deus, eu irei lutar essa batalha com perseverança, eu irei correr essa corrida com perseverança. Eu não vou desistir no meio do caminho, eu não vou ser um derrotado, eu vou ser um vencedor que vai cruzar a linha de chegada.